Voltando, pessoal, então para a segunda parte ali da racionalização de denominadores, agora que a gente teve uma ideia do que é um conjugado, né? Lembrando que o conjugado é o número irracional que eu vou usar para cancelar o primeiro, tornar ele, na verdade, um número racional, né? Então, vendo lá no... Deixa eu colocar um zoom no tamanho bom. Beleza, então a gente vai racionalizar uma fração quando? Quando essa fração vier com um denominador que é irracional, tipo raiz de 3, que dá 1,73 e lá vai embora, né? Então, a gente vai racionalizar. Pensamos primeiro no conjugado. Esse é aquele primeiro exemplo que é mais simples, né? Que é uma raiz quadrada, basta multiplicar por ela mesma, que aí a gente consegue transformar o denominador no número racional. Então, eu peguei essa minha fração, que era 12 raiz de 2 sobre raiz de 3, e multipliquei tanto o denominador quanto o numerador pelo conjugado do denominador. Raiz de 3 multiplicou por raiz de 3 embaixo, raiz de 3 em cima. Perceba, pessoal, que a gente não está alterando nada na fração, ela continua equivalente, por quê? Quando eu multiplico por raiz de 3 sobre raiz de 3, estou multiplicando por 1, né? Multiplicando por 1, não muda em nada o valor. Beleza, então 12 raiz de 2 vezes raiz de 3, eu posso multiplicar a raiz de 2 por raiz de 3 porque tem o mesmo índice. Então deu 12 raiz de 6. E no denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3 deu raiz de 9, que dá 3. Ó, virou 3, então tem um número que é racional. Morreu, né? Aí eu tenho apenas que simplificar ou dividir, se for o caso, se der, né? Se não der, a gente deixa como tá. E no caso aqui deu 12 dividido por 3 deu 4. 4 raiz de 6, né? Então, bem simplão, bem tranquilo, né? Um exemplo que tem, então, um índice diferente de raiz quadrada, né? Então lá, racionalizar 5 raiz quarta de 10. Então, ele tem um expoente diferente do 4 ali do índice. Então, vou ter que pensar, opa, para poder cancelar isso, eu preciso de um 10 à quarta. Como é que vai ficar 10 à quarta? Se eu multiplicar por um 10 ao cubo no radical ali. Então, lembrando que o que eu faço embaixo, faço em cima. Raiz quarta de 10 ao cubo embaixo, raiz quarta de 10 ao cubo no numerador também. Então, 5 vezes raiz quarta de 10 ao cubo virou 5 raiz quarta de 10 ao cubo. Só que quando a gente faz embaixo, o que deu? 10, né? Uma base 10 com 10 ao cubo virou 10 à quarta. Maravilha, cancelamos 4 lá, veio 10 para cá, limpinho ali. 5 raiz quarta de 10 ao cubo sobre 10. Dá para simplificar por 5 ali, né? Então 5 por 5 dá 1, 10 por 5 deu 2. Morreu aqui, né? Bem tranquilo, né, pessoal? Então tem um exemplo da raiz quadrada normal, da raiz acima, raiz cúbica, ou quarta, ou quinta, ou qualquer tipo de índice. É só a gente encontrar ali o conjugado, né, multiplicar numerador e denominador, e depois, ao final, né, quando se tornar racional, verificar se dá para simplificar. E aí, por fim, nós temos ali um exemplo que tem uma soma ou uma diferença com radicais embaixo, tá? Então, uh, a gente precisa de procurar aquele conjugado que, na verdade, ele sempre vai ser o termo do meio oposto, né, do que tem nesse denominador. Então, é raiz 11 menos 3, nós vamos procurar uma raiz 11 mais 3, né? O que faz embaixo faz em cima. A gente faz aquele popular chuveirinho, né? 2 vezes raiz de 11, 2 raiz de 11. 2 vezes 3, 6. Aí, quando a gente utiliza o produto notável, né? Produto da soma pela diferença, né? Vai sempre dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro, raiz de 11 ao quadrado, deu raiz de 121. Né? O quadrado de 3 deu 9. Então, o que que deu, né, aqui? Lá em cima não tem como juntar, então ficou 2 raiz de 11 mais 6. Só que aqui embaixo, né, raiz de 121 dá 11 e o 9 está ali. 11 menos 9 dá 2. Então, como é que eu vou fazer para simplificar isso daí, né? Ah, vou lá, corto 2 com 2. Não, senhor, por quê? A gente está mexendo ali se fosse uma multiplicação, beleza, cortava, mas tem que lembrar que esse radical ele está somando com 6. Eu tenho que lembrar lá do ano passado, né, quando eu estou fatorando um polinômio, porque lá em cima é como se fosse um polinômio, tem dois termos, um binômio,
E aí eu percebo que o primeiro termo e o segundo termo, eles são múltiplos de 2. Lembra? Fator comum em evidência. Separei o 2, né? Então, 2 raiz de 11 dividido por 2 dá raiz de 11. É como se fosse 2x dividido por 2 daria x, né? 6 dividido por 2 deu 3. Aí, quando eu coloco em evidência, eu estou multiplicando, botando um pontinho ali, ó. Então, não muda nada, é no pontinho ali, mas só para lembrar. Então, ó, simplificando por 2, deu um em cima, deu um embaixo, então não precisa nem de colocar, um sobra ali aquele parênteses ali, né? Então, a raiz de 11 mais 3. Certo, pessoal? Então tem essas 3 situações ali. Depois vamos praticar bastante, né? Não tem muitas variações, são essas 3 mesmo ali. Tá bom? Então assista as duas videoaulas, né? Os 2 vídeos para completar uma única videoaula, senão depois a gente não tem como entender se vê apenas um, né? Veja os 2 direitinho, repita o processo, se for o caso, e depois lembra de tirar dúvidas com o tiozinho. O tiozinho tá mendigando atenção lá, às vezes a galera não vem, tá? Na volta nós vamos precisar disso. Tá bom, pessoal? Um abração, até mais.